Para você, o Espírito Santo é realmente Deus? Ele é uma pessoa distinta da Trindade? Qual é o papel dele na encarnação de Cristo? Como ele atuou na ressurreição? E como ele opera hoje na santificação da Igreja? Isto e muito mais veremos nesta aula. Então fique conosco, não saia daqui, estamos estudando lições CPAD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e estamos de volta aqui na nossa aula Lições CPAD, primeiro trimestre de 2026, estudando o Deus Espírito Santo. Já estudamos sobre o Pai, estudamos sobre o Filho. Nesta aula estamos iniciando sobre o Deus Espírito Santo. Queremos já agradecer a sua presença aqui conosco. Deus abençoe, a gratidão no nosso coração por estar conosco. Não pule este vídeo, vá até o final, porque nós estaremos abordando assuntos maravilhosos que vai ser de ensino para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus e Pai querido que estás nos céus, quero te agradecer, meu Deus, por cada um dos teus filhos, servos teus que estão neste momento aqui para estudar a tua santa e gloriosa palavra. Professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, aqueles que ainda não conhecem a Ti como Salvador, possam Te conhecer e o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada em suas vidas. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Continuando, meus irmãos, nesta lição, irmãos, hoje nós vamos tratar sobre uma das doutrinas mais profundas e, ao mesmo tempo, das mais mal compreendidas da fé cristã, que é o Espírito Santo. Então, nós queremos, de uma forma didática, observando a palavra de Deus, nesse estudo, clarear a sua mente, o seu entendimento sobre o Deus Espírito Santo. Muitos falam sobre ele, muitos sentem algo que atribuem a ele, mas pouco realmente conhece quem ele é. Então, irmãos, isso é normal. Todo mundo diz que tem, né? Ou muitos falam, muitos sentem, mas conhecer quem ele é são poucos. Nós observamos, na palavra de Deus, quem é o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é apenas uma força? O que é que o irmão acha? O que é que você diz? Qual é o seu entendimento? O Espírito Santo é apenas uma força? Será uma energia divina? O Espírito Santo, ele é uma energia divina? Ou estamos falando de uma pessoa divina, eterna, igual ao Pai e ao Filho? Este assunto nós estaremos abordando aqui em nossa aula, porque precisamos entender que sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há compreensão das Escrituras, porque é o Espírito Santo quem convence o pecador do seu pecado. Então o pecador só é realmente convertido, ele só entra no novo nascimento através do Espírito Santo. E para compreender as Escrituras Sagradas, a Bíblia, só através também do Espírito Santo. Então,
Sem ele não há poder espiritual. Nós estamos aqui com a aula bem redigida, trazendo para os irmãos, é muita coisa, então não tem como memorizar todas as coisas, né? Então, como está assim no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 14,16, foi o próprio Jesus, ou o próprio Senhor Jesus, quem disse, né, que é a atuação do Espírito Santo para o novo nascimento, para a compreensão das Escrituras e para o derramamento de poder. Então, Evangelho de João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Observe a expressão outro Consolador. Jesus não estava falando de algo. Veja bem, algo é objeto, né? Ele estava falando de alguém. Vai mandar outro Consolador. E quem consola não é um objeto, não é algo, é alguém. Então, nessa lição, meu irmão, nós vamos compreender a personalidade do Espírito, sua plena divindade, seus atributos eternos e sua obra redentora na história da salvação. Então, fique conosco nesta lição. Prepare-se, porque entender o Espírito Santo não é apenas uma questão teológica, é uma questão de vida espiritual. Porque, irmãos, o Espírito Santo ele vai habitar em nós, ou habita em nós. Então nós precisamos entender esses detalhes. Se o Espírito é Deus, então a forma como nos relacionamos com ele muda completamente. Amém, meus irmãos? Então, hoje não é apenas uma aula. Diga glória a Deus. É um convite para conhecer mais profundamente aquele que habita em nós. Fica até o final, porque a última parte, olha, irmãos, sobre a obra do Espírito na santificação, pode transformar a sua maneira de viver a fé. Então nós vamos estudando e no final, a terceira parte, a parte final do nosso estudo, tem algo muito especial nos aguardando aí. Dando continuidade, irmãos, queremos lembrar a você que está conosco aqui pela primeira vez ou já está nos acompanhando, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu like, nos ajude a crescer este canal, espalhando a palavra do Senhor. Vamos evangelizar juntos. Amém? Quero agradecer a você que está conosco mais uma vez. Lição de número 8, com o título O Deus Espírito Santo. O nosso texto áureo nos diz: Texto áureo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. A leitura bíblica em classe, irmãos, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 25 ao versículo 31. Leiamos juntos. Leitura bíblica em classe. João 14, 25 ao 31. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Os objetivos da lição são 3. Vamos ver. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. Terceiro, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Queridos irmãos, na nossa revista nós temos 3 tópicos e cada tópico tem 3 subtópicos. O primeiro tópico nos diz a pessoa do Espírito Santo. E o primeiro subtópico diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa. O segundo subtópico nos diz: pessoa distinta da Trindade. E o terceiro subtópico fala o Consolador prometido. Então nós vemos também aqui o segundo tópico. O segundo tópico diz a divindade do Espírito Santo. Então, no seu primeiro subtópico, diz o debate filioque. Nós vamos estudar sobre isso. Segundo subtópico, os atributos divinos do Espírito. E o terceiro subtópico, os símbolos do Espírito. E vamos para o terceiro tópico, que diz a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação é o primeiro subtópico do terceiro tópico. O segundo subtópico do terceiro tópico diz o Espírito Santo e a ressurreição. E o terceiro subtópico, o Espírito Santo e a santificação. Então, vamos aprender muito, irmãos, nesse estudo maravilhoso. Um conselho também que eu lhe dou: se nós estamos estudando, preciso que você tenha consigo o exemplar da Bíblia Sagrada para você folheá-la, conferir na Bíblia. Porque estudar a Bíblia sem Bíblia é como cair de um caminhão de mudança, né? Fica perdido. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui para o primeiro tópico, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo. O primeiro subtópico nos diz: o Espírito Santo é uma pessoa. Nós já estudamos este ponto no começo da revista, só que hoje nós vamos trazer de uma forma mais detalhada, né? Teologicamente, pessoa não significa corpo físico. Olha o detalhe aí, irmãos. Pessoa não significa corpo físico, mas um ser pessoal com intelecto, com vontade e com emoções. Eu costumo dizer, irmãos, dá uma paradinha, anota aí esse detalhe para que você possa levar para os seus alunos. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim, irmãos: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ele conhece. Isto é um atributo pessoal do Espírito Santo. Ele conhece. Então, pessoa. Né? Precisamos começar entendendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele possui vontade. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Observe essa expressão, como quer. Uma decisão própria. Atributo de uma pessoa. O querer. A decisão. Né? Uma decisão própria. Então, irmãos, se você tem dúvida se o Espírito Santo é ou não uma pessoa, comece a entender. Ele tem decisão. Decisão própria. Né? Ele pode ser entristecido. A palavra de Deus nos diz lá, aos Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Confere lá, você vai ver que ele se entristece. Então, algo não se entristece. Algo não decide, não tem escolha. Mas uma pessoa tem escolha. Por isso que ele é uma pessoa. Só pessoa pode se entristecer. Trazendo aqui uma conclusão rápida para esse primeiro subtópico. O Espírito Santo não é força impessoal, nem energia divina. Ele é uma pessoa. No segundo subtópico desta nossa lição, pessoa distinta na Trindade. A Trindade é uma só essência, certo? A Trindade é uma só essência, ousia, em três pessoas, hipóstases. Então, temos aí uma só essência em três pessoas. Nós vamos observar, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, ou melhor, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 3, e o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado. Então, irmão, no batismo de Jesus nós vemos a manifestação das três pessoas, distintamente. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando. O Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito desce sobre ele. Ou seja, uma distinção sem divisão de essência. Não consegue entender isso? Sem divisão de essência. Vamos lá? O Consolador Prometido é o terceiro subtópico. Acreditamos que esta aula ela vai ser até um pouco mais reduzida, porque já estudamos bastante, já falamos a esse respeito. Estamos trazendo aqui alguns pontos especiais, né? O terceiro subtópico fala sobre o Consolador Prometido.
para que você possa ter a ideia e compreender melhor o Espírito Santo. A palavra grega paráclito ou paracletos significa advogado, intercessor, auxiliador. Ó, irmão, vou repetir isso aqui, viu? A palavra grega paráclito ou paracletos significa advogado, intercessor, auxiliador. Esse é um ponto que você deve anotar para levar aos seus alunos ou para que você possa depois estar revendo esse estudo. João 14,16 fala o quê? Outro consolador. Então, quando ele fala assim, outro consolador, esse outro consolador aí, essa palavra outro no grego, é allos, que está dizendo que é outro da mesma natureza. Quando Jesus disse, eu vou mandar outro da mesma natureza, da mesma essência, certo? Uma outra pessoa que não sou eu, mas tem a mesma essência. Ou então, Jesus está dizendo que o Espírito tem a mesma natureza divina que ele. Amém, meus irmãos? Então, tenha esse detalhe, esse cuidado, anote esses pontos, certo? Para que você jamais se perca nessa parte. O Espírito Santo, ele intercede por nós. A Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Ele é um auxiliador, para com a nossa vida. Amém? Ele é da mesma natureza, ele é uma pessoa. No segundo tópico desta lição, falando sobre a divindade do Espírito Santo. Este primeiro subtópico fala sobre o debate filioque. Houve, irmãos, um debate, por causa do detalhe sobre se o Espírito Santo foi procedido do Pai só ou do Pai e do Filho. Na própria revista, irmãos, eu quero ler um trecho da revista, você tem ela em suas mãos, diz assim, a expressão latina filioque significa e do Filho, foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, houve esse concílio para chegar-se à conclusão, porque a igreja ocidental, ela trazia que o Espírito procedia do Pai e do Filho. Mas a igreja oriental, ela trazia que o Espírito Santo procedia apenas do Pai. Então, repetindo, filioque, que significa e do Filho, que foi o tema lá do debate, que refere-se à cláusula de Niceno, ou do credo niceno constantinopolitano, sobre a procedência do Espírito. E a base bíblica, irmãos, para trazer a conclusão sobre a procedência, se só do Pai ou se do Pai e do Filho, nós encontramos aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 26. Confira, anote, para que você possa mostrar aos alunos ou a qualquer pessoa que discordar. Porque diz assim, mas quando vier o Consolador que eu, Jesus dizendo, da parte do Pai vos hei de enviar. Então, eu, da parte do Pai. Então, ele procede do Pai e do Filho. Então, irmãos, o Espírito procede
eternamente do Pai e é enviado pelo Filho na história da redenção. Então, ele não está, a sua procedência não é só do Pai, é sim do Pai e do Filho. O segundo subtópico, irmãos, do segundo tópico, falando sobre a divindade do Espírito Santo, que diz os atributos divinos do Espírito. Os irmãos já conhecem, mas nós podemos falar de alguns apenas, os mais conhecidos, mais falados: onisciência, onipresença, eternidade, porque os atributos nós podemos ver biblicamente que são diversos. Existem atributos que são comunicáveis, que são aqueles que nós podemos ter, e os incomunicáveis, que está unicamente para Ele. A onisciência, por exemplo, é um atributo incomunicável, não é para nós, né? A onipresença, eternidade. Então, 1 Coríntios 2:10, nós podemos ver sobre a onisciência. Você pode conferir lá. Sobre a onipresença, o Salmo 139, o versículo 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Por quê? Para onde me irei do teu espírito? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Irmãos, eternidade. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, diz assim: pelo Espírito eterno. Eu quero convidar os irmãos, abra sua Bíblia aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 14. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, nesse versículo, nós encontramos pelo Espírito eterno. Então, um atributo do Espírito é eternidade. Ele é eterno, é um atributo que é exclusivo de Deus. Nós estamos dando o Espírito Santo para entender, né, que ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa distinta na Trindade, que hoje, às vezes eu escuto alguém dizer: irmãos, recebemos a visita do Espírito Santo. A palavra de Deus não diz que ele vem visitar, ele diz que ele habita em nós. Então, irmão, se ele habita em nós, ele não veio visitar. Quem visita vai embora. Concorda comigo, não? Quem visita vai embora. E o Espírito Santo, ele habita, e quem habita mora, e quem mora está ali presente, sempre e constantemente. Então ele mora, ele habita em nós. Amém? Então, este atributo eterno, ele é eterno. Passando aqui para o terceiro subtópico, irmãos, nós encontramos aqui sobre o símbolo. Símbolos do Espírito. Nós vemos a pomba, é um dos símbolos, né, que é muito usado mesmo. Esta pomba como símbolo do Espírito Santo, né, trazendo assim uma expressão de pureza e mansidão. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 3, eu quero ler com os irmãos, versículo de número 16. Diz assim: e sendo Jesus batizado,
saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Nós já citamos este versículo aqui, falamos a respeito, melhor dizendo, e a pomba era um símbolo de pureza e mansidão que aponta. Um outro símbolo também mais usado, se nós formos observar, eu acredito que nós vamos encontrar outros símbolos, mas eu quero trazer aqui 3 símbolos, né? Um outro símbolo é o fogo. Atos no capítulo 2, e o versículo 3, que é um dos símbolos de fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, o Espírito Santo, ele é também simbolizado pelo fogo. Fogo simboliza purificação e poder, porque o fogo ele limpa, né? Ele purifica. Amém, meus irmãos? E, como eu disse que traria 3, né? Nós vemos aqui o vento. Na nossa revista, irmãos, você vai encontrar aqui, né, os pontos dos símbolos do Espírito Santo. E nós estamos aqui tratando, cuidando, né, a respeito desses 3. Um terceiro é o vento. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento assopra onde quer. Vento representa soberania e invisibilidade. Então, o vento ele sopra onde quer. Então, essa palavra vento aqui, irmãos, vento é um ponto que também simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser simbolizado pelo vento, o vento do Espírito. Você já deve ter falado isso, já deve ter ouvido alguém falar. Sopra Espírito. Já ouviram? Tem até um louvor assim, eu não vou cantar porque eu não sei a respeito de direitos autorais, eu não quero entrar em conflitos. Mas o Espírito ele sopra, o vento, né? É o vento como símbolo do Espírito Santo. Então vemos aí 3 símbolos: a pomba, o fogo e o vento como símbolo do Espírito Santo. Dando continuidade, meus irmãos, você que chegou até aqui, quero lembrá-lo de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. E se é inscrito, também deixa aí o seu like, o joinha, ativa o sininho das notificações para você não perder os nossos estudos. Nós, nesse canal, estamos trazendo os estudos da Escola Bíblica Dominical, como também alguns outros estudos, pregações e algumas curiosidades. Certo? Então, toda semana você vai estar recebendo a notificação desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Já quero agradecer por ter chegado até aqui e fique conosco. Falamos que até o final estaríamos trazendo a última parte, algo que pode mudar algo em sua vida. Então, esse terceiro tópico que fala sobre as obras do Espírito Santo. Nós estudamos sobre a obra do Filho, mas aqui é as obras do Espírito Santo. E o primeiro subtópico desse terceiro tópico fala o Espírito Santo e a encarnação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui, irmão, está falando sobre a concepção virginal. Foi uma obra direta do Espírito. Irmãos, não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro que foi o Espírito Santo. Obra direta
do Espírito Santo. Olha cá, vamos de novo. Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O interessante, irmãos, que aqui a manifestação do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, não tem acontecido. Mas o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele não gerou biologicamente, ou seja, não foi um ato, né, de pessoa humana, ser humano, mas ele operou um milagre da encarnação. Então, esta obra do Espírito Santo, trazendo até Maria, né, fazendo esta obra, né, quando a virtude do Altíssimo, através do Espírito Santo, gerou, ou fez gerar, no ventre de Maria, né, Jesus, como nós conhecemos. Então, a concepção virginal foi uma obra direta do Espírito Santo. Ok? Segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. Na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então, não sou o ponto deste versículo, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita no crente. Isso é poder vivificador. Eu quero convidar os irmãos, vamos ler esse versículo por completo, aos Romanos capítulo 8, o versículo de número 11. Vamos lá. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo, já falamos aqui a respeito do Espírito Santo que habita, mora. Ele não vem visitar, ele habita. Então, na ressurreição, né, há uma obra do Espírito na ressurreição. E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ele também fará esta obra maravilhosa na vida do crente. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita no crente. Ou seja, isto é poder vivificador. Tanto físico, pode dizer, como espiritual. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. O terceiro subtópico, nós estamos terminando, como eu falei, esta aula seria bem resumida, mas fala sobre o Espírito Santo e a santificação. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, falando sobre o Espírito Santo e a santificação. Vos escolheu desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. E também, irmãos, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós vamos encontrar ali falando que mais o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, irmãos, nós podemos observar aqui o trabalho do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador ou está afastado dos caminhos do Senhor,
volte-se para o Senhor Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, para que o Espírito Santo venha fazer morada. Ele vai habitar em você, ele não vem te visitar. A experiência é diferente daquele que mora para aquele que vem apenas visitar. Quem visita, já dissemos, vai embora, né? Sem o Espírito Santo, irmão, não há compreensão da palavra de Deus. Então você vai começar a entender melhor a palavra de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. E sem o Espírito Santo não há santidade. Então, Deus requer de nós a santificação. E não há poder espiritual. É o Espírito Santo quem manifesta poder. Com ele, a transformação, a poder, a comunhão com o Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado por ter chegado até aqui. Eu quero agradecer de todo o nosso coração. Estamos estudando a lição de número 8. Com certeza nos encontraremos na próxima lição, lição de número 9. A lição de número 9, ela vai falar sobre o Espírito Santo, o regenerador, né? Sobre a regeneração. Então agradeço a sua presença. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, não esqueça de dar o like, não esqueça de ativar o sininho. Nós vamos orar por você neste momento, agradecendo a Deus. Supremo e eterno Deus e Pai querido, chegamos ao final desse estudo a respeito do Espírito Santo do Senhor, que foi enviado como Consolador da parte do Senhor Jesus e da parte do Senhor Pai, para habitar em nossas vidas. Ó Deus, eu quero te apresentar aquele que ainda não tem a Ti, não tem o Espírito Santo em sua vida. E nesse momento, ele faz essa decisão, essa escolha. Vem habitar na sua vida, perdoa os seus pecados. Meu Deus, se há famílias que estão enfermas, repreenda a enfermidade, tira a dor, perdoa o pecado. Ó Deus, o erro, para que esses possam haver se lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em suas vidas e os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Abençoa tudo, abençoa o nosso estudo, nosso canal, que alcance vidas. Oramos a Ti já agradecendo em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, porque chegamos ao final. Nos encontraremos na próxima lição. Deus abençoe.